Cecília Meirelles, biografia completa e obras. Biografia. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu em 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro, Brasil. Órfã de pai antes de nascer e de mãe aos 3 anos de idade, foi criada pela avó materna, Jacinta Garcia Benevides. Desde cedo, demonstrou grande interesse pela leitura e pelas artes, sendo uma aluna brilhante. Formou-se professora primária em 1917, pela Escola Normal do Rio de Janeiro, aos 16 anos. Carreira literária. Cecília Meirelles estreou na literatura em 1919, com o livro de poesias Espectros, influenciado pelo simbolismo. Ao longo da década de 1920, dedicou-se à pesquisa da cultura popular, ao jornalismo e à educação, tornando-se uma voz ativa na renovação do ensino no Brasil. Nos anos 1930, já casada com o artista plástico português Fernando Correia Dias, viveu um período de intensa produção literária e docente. Lecionou literatura e língua portuguesa em diversas instituições, escreveu artigos em jornais sobre educação e cultura e lançou livros fundamentais para a poesia brasileira, como Viagem, 1939, vencedor do Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras. Com um estilo marcado pela musicalidade e um profundo lirismo, sua poesia transitava entre o modernismo e influências simbolistas, além de temas existenciais, filosóficos e sociais. Sua escrita era permeada por um forte tom de melancolia e reflexão sobre o tempo, a memória e a efemeridade da vida. Nos anos 1940 e 1950, Cecília viajou por diversos países, dando palestras e conferências sobre literatura brasileira. Foi reconhecida internacionalmente, especialmente em Portugal e na Índia, onde recebeu homenagens. Atuação na educação. Além de sua carreira literária, Cecília Meirelles teve um papel fundamental na educação brasileira. Atuou na reforma do ensino e defendeu métodos mais dinâmicos e criativos. Fundou, em 1934, a primeira biblioteca infantil do Brasil e escreveu importantes obras didáticas, contribuindo para a formação de professores. Últimos anos e legado. Cecília Meirelles faleceu em 9 de novembro de 1964, no Rio de Janeiro, vítima de câncer. Sua obra continua a ser uma das mais importantes da literatura brasileira, estudada em escolas e universidades, e sua poesia é admirada por leitores de todas as idades. Principais obras de Cecília Meirelles. A produção de Cecília Meirelles abrange poesia, literatura infantil, ensaios e crônicas. A seguir, destacam-se suas principais obras. Poesia. 1. Espectros, 1919, primeiro livro, de forte influência simbolista. 2. Nunca Mais, e Poema dos Poemas, 1923, poemas que exploram temas existenciais. 3. Baladas para El Rei, 1925, versos com temas históricos e épicos. 4. Viagem, 1939, obra-prima, premiada pela Academia Brasileira de Letras. 5. Mar Absoluto e Outros Poemas, 1945, reflexões sobre o tempo e a transitoriedade. 6. Retrato Natural, 1949, conjunto de poemas intimistas e filosóficos. 7. Romanceiro da Inconfidência, 1953, recriação poética dos eventos da Inconfidência Mineira. 8. 12 Noturnos da Holanda e o Aeronauta, 1963, últimos versos publicados em vida. Literatura Infantil. 1. Ou Isto ou Aquilo, 1964, clássico da literatura infanto-juvenil, repleto de musicalidade e ludicidade. 2. O Menino Atrasado, 1966, póstumo, poema sobre o tempo e o cotidiano infantil. Ensaios e crônicas. 1. Problemas da Educação, 1930, reflexões sobre ensino e pedagogia. 2. Olhinhos de Gato, 1940, conjunto de crônicas sobre a vida cotidiana. 3. Vaga Música, 1942, ensaios e reflexões literárias. Temas e estilo literário.
A poesia de Cecília Meirelles é marcada por um lirismo refinado e musicalidade intensa. Seus principais temas incluem efemeridade da vida, a passagem do tempo e a fugacidade das coisas. Memória e saudade, reflexões sobre o passado e lembranças. Solidão e silêncio, elementos recorrentes que dão tom melancólico à sua obra. Natureza e metafísica, imagens da natureza como metáforas filosóficas. Influenciada pelo simbolismo e pelo modernismo, Cecília Meirelles criou uma poesia sofisticada, que se destacou pela leveza, pela profundidade emocional e pelo ritmo fluido de seus versos. Conclusão: Cecília Meirelles foi uma das maiores vozes da literatura brasileira. Sua contribuição vai além da poesia, abrangendo educação, crítica e jornalismo. Seu legado permanece vivo, encantando leitores de todas as idades e sendo referência para a poesia lírica e modernista.